Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. Bandidos de 4 estados planejam um ataque a uma agência bancária no Rio de Janeiro e acabam na cadeia. Nova fase da Operação Lesa Pátria investiga suspeitos de financiar os atos golpistas de janeiro em Brasília. O STF bloqueou 40 milhões de reais em bens dos investigados. O Ministério Público faz uma operação contra o desvio de verbas no Distrito Federal e mira os repasses do governo para eventos esportivos. E ainda, começa hoje a 27ª edição do Festival Nacional da Seresta. Quinta-feira, dia 11 de maio, o Brasil TV está no ar. Nove homens foram presos depois de explodirem uma agência da Caixa Econômica na zona norte do Rio. Segundo as investigações, os bandidos que participaram da ação são de 4 estados diferentes. Da janela de casa, moradores registraram a intensa troca de tiros entre criminosos e policiais durante a madrugada. O alvo dos bandidos foi essa agência bancária no bairro Cocotá, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Armados com fuzis, eles arrombaram a agência e usaram explosivos para tentar chegar ao cofre. Mas a polícia foi chamada e houve tiroteio. O tiroteio foi tenso, entendeu? E da minha casa eu vi, parecia que era na minha rua, entendeu? Foi tenso. E 4 vezes jogaram granada. Durante o confronto, 3 criminosos foram presos ainda dentro da agência. No local do ataque, marcas de bala por todos os lados. Na grade da agência, nas paredes, no chão. A polícia recuperou 3 carros usados pela quadrilha. Um deles foi abandonado na porta do banco com diversas marcas de tiros. Outro foi encontrado com marcas de sangue perto dali. Logo depois, os agentes fizeram um cerco no principal acesso à ilha em busca de outros integrantes do bando e conseguiram prender mais 6 criminosos. 2 estavam escondidos numa área de mata perto do Morro do Dendê, que fica atrás da agência. Bora, guerra. A polícia informou que outros 2 bandidos foram baleados e agora estão internados sob custódia. Com eles foram apreendidas 2 pistolas e um radiocomunicador. Um motorista de ônibus que passava pela agência no momento do assalto ficou ferido por estilhaços de bala, mas passa bem. Ele já foi ouvido pelos policiais. A Polícia Civil está no caso. Os investigadores afirmam que bandidos de outros 4 estados participaram do crime: Bahia, Paraíba, Minas Gerais e São Paulo. Eles estavam escondidos numa comunidade aqui da zona norte do Rio, onde já vinham sendo monitorados pelo setor de inteligência. Peritos das polícias civil e federal estiveram no local do crime. Agentes do Esquadrão Antibombas também foram à agência e retiraram os explosivos abandonados pelos criminosos. Em uma outra operação no Rio, 11 pessoas foram presas no Complexo da Maré. As investigações são contra o roubo de cargas e veículos. A operação conjunta das polícias civil e militar mobilizou dezenas de agentes. Um helicóptero blindado participou da ação. Os agentes entraram nas comunidades Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, por volta de 7 da manhã. Segundo as investigações, o Complexo da Maré se tornou uma base operacional da maior facção criminosa do Rio. Lá, a quadrilha fornece armas para serem utilizadas nos roubos de cargas e veículos. Nesses locais, eles se escondem, eles planejam as suas ações, eles armazenam armamento, munição, veículos roubados, planejam as suas ações, levam o produto do crime que eles praticam fora da comunidade para o interior dessas comunidades e fazem, principalmente, os moradores, que são a grande maioria que estão ali naquela localidade, vítimas e reféns desses criminosos extremamente violentos. Ainda de acordo com a polícia, os bandidos agem em diferentes áreas da região metropolitana. Os investigadores afirmam que, em muitos casos, os criminosos fazem motoristas de caminhões de reféns e que, em algumas ações, já terminaram com a morte das vítimas. Os agentes afirmam que as cargas roubadas são levadas para dentro do complexo e que ficam armazenadas em depósitos até serem distribuídas. Durante a operação de hoje, os investigadores encontraram esses locais, onde os veículos roubados eram desmontados. Dentro da comunidade, os bandidos até clonavam veículos. Mais de 50 motos foram recuperadas, além de 8 carros, e suspeitos foram presos. Os policiais também encontraram uma refinaria de cocaína no Parque União.
Por causa da operação, 29 escolas ficaram fechadas e mais de 9 mil alunos não tiveram aula. Ao todo, a polícia apreendeu 103 veículos, 20 carros roubados e 83 motos. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 15 toneladas de maconha em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Olá a todos! A Polícia Rodoviária Federal fez a maior apreensão de maconha deste ano em todo o Brasil. Foram quase 15 toneladas apreendidas em Nova Alvorada do Sul. A apreensão foi nesta madrugada. Os policiais rodoviários federais faziam fiscalizações na BR-267, quando abordaram um motorista de um caminhão. Durante a fiscalização, os policiais desconfiaram das informações e também do nervosismo apresentado pelo condutor. A equipe solicitou que fosse aberto o compartimento de carga, que estava carregado com os fardos de maconha. O motorista disse ter pego a carga em Dourados e deveria entregar na capital, em São Paulo. O preso, a droga e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil aqui de Dourados. Caio Nogueira para o Brasil TV. 54 pessoas foram presas em Imperatriz, no Maranhão, na Operação Cerco Total da Polícia Civil. A Operação Cerco Total prendeu 54 pessoas em Imperatriz. As investigações foram realizadas pela Polícia Civil pelo período de 1 ano e meio. Ao todo, foram 84 mandados de prisão expedidos e os presos podem responder por crimes como roubo, furto, associação criminosa, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de armas, e todos esses crimes aconteciam aqui em Imperatriz e também na região. Mandados de prisão também foram cumpridos para pessoas que já estão presas, não só em Imperatriz, mas em outras cidades do estado. Foi preciso um ônibus para fazer o transporte de todos os presos para a unidade prisional de ressocialização de Imperatriz. A transferência desses presos foi feita ainda ontem. A Polícia Civil continua investigando e tem outros mandados de prisão para cumprir, não só aqui em Imperatriz, mas também na região Tocantina. De acordo com a Polícia Civil, cada membro dessa organização criminosa tinha funções bem definidas e entre os crimes também estavam homicídios, que eram inclusive mandados de dentro de presídios aqui no Maranhão. Júlia Souza para o Brasil TV. A mulher suspeita de matar uma jovem na região do Cariri, no sul do Ceará, e depois fugir para a região sudeste, está presa em São Paulo. O crime foi em janeiro e outras 3 pessoas já estão presas por envolvimento no caso. Milene Alves Rodrigues, de 19 anos, foi presa na capital paulista através de uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará com a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela é suspeita de envolvimento no assassinato de uma jovem de 18 anos, a Tamires Lima. O crime aconteceu no finalzinho do mês de janeiro deste ano, aqui no sul do estado do Ceará, no município do Crato, e chocou toda a população pela perversidade como ele foi realizado. Tamires foi assassinada em plena via pública, a pauladas e a facadas. E tudo foi filmado e publicado em uma rede social. Depois, o corpo dela foi ocultado. Por isso que contra Milene foi cumprido o mandado de prisão por homicídio doloso, ocultação de cadáver e envolvimento em uma organização criminosa. Com a prisão dessa suspeita, sobe para 4 o número de pessoas presas envolvidas nesse crime. Patrícia Silva para o Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, que mira envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Ainda estava escuro quando os agentes saíram às ruas para cumprir 19 mandados de busca e apreensão no Paraná. Só na cidade de Castro foram cumpridos 15 mandados e uma pessoa foi presa porque tinha 2 armas sem registro. Os agentes também estiveram em endereços na cidade de Cornélio Procópio, em Londrina e em Missal. Em Maracaju, em Mato Grosso do Sul, o investigado é Adoilto Fernandes Coronel. O empresário é suspeito de financiar 2 ônibus que vieram a Brasília na véspera dos ataques às sedes dos 3 poderes.
Na casa dele havia armas e munições. Todas estavam com um registro regular, mas foram apreendidas porque um dos objetivos da operação é ressarcir os cofres públicos. Em São Paulo, a Polícia Federal encontrou $142 mil e R$48 mil em dinheiro vivo na casa do empresário Geraldo César Killer, de Bauru. Ele não estava no local. A PF também cumpriu um mandado em Sorocaba. Nessa fase da Lesa Pátria, a Polícia Federal mirou empresários, produtores rurais, colecionadores, atiradores e caçadores suspeitos de financiar os ataques golpistas de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o bloqueio de até R$40 milhões dos investigados. O dinheiro poderá ser utilizado para ressarcir os cofres públicos por dano ao patrimônio. Essa é a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, que começou em janeiro, logo após os atos golpistas. Até agora, 69 pessoas foram presas. Foram cumpridos 196 mandados de busca e apreensão e instaurados 17 inquéritos policiais. No fim das investigações, os suspeitos podem responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deterioração de bem especialmente protegido. Por telefone, Geraldo Killer disse que não vai se pronunciar porque ainda não teve acesso aos autos que geraram o mandado de busca e apreensão. Nós não conseguimos contato com a defesa de Adoilton Coronel. E promotores e policiais fizeram uma operação para apurar o repasse irregular de verba do governo do Distrito Federal para eventos esportivos. Quem recebia por esses eventos eram instituições supostamente de fachada. Um subsecretário do GDF, campeão mundial de jiu-jitsu, foi um dos alvos. É a Operação Armlock, chave de braço em inglês. O nome não é por acaso. Investiga irregularidades na liberação de verba do GDF para supostos eventos de jiu-jitsu que, na verdade, podem nunca ter acontecido. Houve buscas hoje de manhã no anexo do Palácio do Buriti, onde fica a Secretaria de Economia, e no setor comercial sul, na sede da Secretaria de Esporte. Depois de mais de 2 horas dentro do prédio, os investigadores deixaram o local por volta das 8h30 da manhã, com um malote, um envelope e uma mochila, que vão passar agora por análise da perícia. De todos os 27 investigados na operação de hoje, o nome principal é o de Francisco Grisolha Santoro, conhecido como Kiko Santoro. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, já foi campeão brasileiro, sul-americano e mundial. Hoje, ele é subsecretário de Saúde Física para o servidor público, dentro da Secretaria de Economia, um cargo comissionado. Ele também faz parte do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte, um órgão da Secretaria de Esporte. Com as duas funções, ele recebe um salário total de quase R$15 mil. E fora do governo, ele ainda é presidente da Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu. De acordo com as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público, Kiko Santoro pode ter se aproveitado desses cargos no governo para montar um esquema para beneficiar a federação da qual ele é presidente e também se beneficiar. Hoje, na casa dele, em Sobradinho, os investigadores apreenderam mais de R$80 mil em dinheiro vivo. As apurações começaram depois que procuradores ligados ao Tribunal de Contas identificaram um aumento na quantidade de termos de fomento liberados pela Secretaria de Esporte para eventos esportivos, o que chamou a atenção. E aí os investigadores descobriram que uma instituição que não tinha requisitos para ser habilitada recebeu dinheiro público de forma irregular, a Associação Centro-Oeste Jiu-Jitsu. A sede da associação fica em Goiânia, mas de acordo com as provas que já foram colhidas, essa associação de jiu-jitsu não tem estrutura física nenhuma e em nenhum momento conseguiu comprovar que de fato realizou qualquer um dos projetos para os quais foi contratada pelo GDF. A suspeita dos investigadores é que essa associação tenha servido apenas de fachada, com o objetivo de encaminhar o dinheiro para a Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu, para que ela pudesse fazer eventos privados, sem nenhum interesse público, o que é proibido, e também beneficiar o presidente Kiko Santoro. O que une as duas instituições é um nome em comum. O presidente da Associação Centro-Oeste de Jiu-Jitsu, Rodrigo de Castro Ribeiro, é também diretor de eventos da Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu.
A operação, que contou com o apoio da Polícia Civil e do Ministério Público de Goiás, estima um prejuízo de pelo menos R$ 841 mil para os cofres públicos. A ação foi autorizada pela 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça, que determinou também que Kiko Santoro seja afastado do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte. Além de desvio de dinheiro público, também são investigados os crimes de uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Nós tentamos, mas não localizamos a defesa de Francisco Santoro. Ninguém da Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu atendeu às nossas ligações. E agora, diante do material apreendido, os investigadores acreditam que o esquema pode ter movimentado ainda mais dinheiro do que esses R$ 841 mil estimados inicialmente. Um protesto de mototaxistas em Rio Branco cobra medidas sobre um caso de violência no último domingo, quando um mototaxista foi atropelado e morto enquanto trabalhava. O motorista atropelador, Josemar dos Santos Silva, não parou para prestar ajuda. Mototaxistas de Rio Branco se reuniram em protesto para pedir justiça pela morte do mototaxista Lucas Fernandes dos Santos, de 25 anos. O jovem foi atropelado no último domingo enquanto trabalhava. O acidente foi em uma das avenidas da capital acreana, em frente a uma distribuidora. A vítima fazia uma corrida quando o passageiro pediu para parar no local. O passageiro foi até a distribuidora e Lucas ficou no acostamento. Um carro que trafegava em alta velocidade atingiu a vítima. Com o impacto, o jovem foi arremessado e bateu a cabeça. Após a colisão, o motorista do carro fugiu do local. Segundo a polícia, cerca de 1 hora depois do acidente, enquanto os militares aguardavam a finalização dos serviços da perícia técnica, o condutor do veículo passou pelo local. Ele foi preso e levado para a delegacia de flagrantes e se negou a fazer o teste de bafômetro. O pai de Lucas, que também é mototaxista, e colegas de profissão pedem que o Ministério Público entre no caso. Eudérico Silva, para o Brasil TV. E teve uma interdição na BR-040 por causa de um acidente na altura de Barbacena, em Minas Gerais. A batida foi na pista sentido Rio de Janeiro, mas o sentido Belo Horizonte também foi fechado. Uma carreta carregada com óleo diesel saiu de Betim hoje aqui de manhã e estava seguindo para a Correia de Almeida, que fica ali na região de Barbacena. Segundo testemunhas, essa carreta bateu na mureta, tombou e depois explodiu. De acordo com a Via 040, o motorista foi retirado da carreta por moradores ali da região e depois foi levado pela concessionária com ferimentos graves para o Hospital Regional de Barbacena. Os 2 sentidos da rodovia foram completamente interditados. O congestionamento chegou a 7 quilômetros. Enquanto o Corpo de Bombeiros tentava conter as chamas, a área foi toda isolada por questão de segurança e também para evitar, por conta do risco de novas explosões. As 2 pistas foram parcialmente liberadas no meio da tarde. A perícia da Polícia Civil apura as causas do acidente envolvendo um ônibus no centro de Belo Horizonte. O veículo derrubou um ponto de ônibus e 2 mulheres ficaram feridas. Essas imagens mostram o momento da batida do coletivo contra a estrutura de um ponto. Ela caiu sobre 2 mulheres. Uma das vítimas chegou a ser arremessada. As mulheres foram levadas para o Hospital João 23. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele contou que trafegava pela faixa da direita e que em nenhum momento perdeu o controle da direção. No próximo bloco, sabe essas máquinas de bicho de pelúcia? Em Campo Grande, um homem pescou um gato de verdade. Você vai saber os detalhes desse caso já já. Brasil TV de volta com uma história no mínimo curiosa. Em Mato Grosso do Sul, um homem ficou surpreso ao tentar pegar um bicho de pelúcia em uma máquina e pescar um gato de verdade. Quem conta pra gente como foi isso é o Diego Queiroz. Oi, gente. Olha que história surpreendente e fofa ao mesmo tempo. O Rider, que é empresário, estava a caminho de Bonito, uma cidade turística aqui de Mato Grosso do Sul. Aí ele decidiu parar em um posto de combustíveis lá na cidade de Nioaque, que fica no caminho.
Ele entrou numa conveniência e aí viu aquelas máquinas de ursinho. Ele conseguiu o mais difícil, que é fisgar, que é pegar um ursinho. E aí, ao soltar no tubo, para pegar o ursinho depois, dá só uma olhada no que saiu. Esse gatinho amarelo e todo tranquilo. Ainda se espreguiçou e houve só a reação do pessoal que estava com o Rider. Não é pra menos também, né, gente? Afinal, quem é que esperava uma cena dessa? E o Rider até fez um registro depois, tirou uma foto com o gatinho. Gatinho não, olha o tamanho dele, um gatão mesmo. O Rider contou que acredita que o gatinho seja ali, do posto mesmo, que conviva com os funcionários, já que ele estava todo tranquilo por lá e não encontrou o dono. Depois disso, o Rider continuou viagem, foi para Bonito com esse registro super engraçado. De Campo Grande, Diego Queiroz, para o Brasil TV. Se deixasse, meu gato facilmente faria isso. Pessoal, mulheres assistidas pelo Banco de Alimentos de Betim, Minas Gerais, foram homenageadas hoje pelo Dia das Mães. A Raquel tem muito orgulho da vida que leva hoje. Construiu a própria casa, onde o amor transborda. Ao todo, são 5 filhos. E para ela, ser mãe é a maior conquista. É bom demais a gente estar superando todo dia, né? Seguindo ali, conquistando. Eu me sinto realizada. Mas foram muitas batalhas até aqui. E por várias vezes, o coração da Raquel ficou apertadinho diante das panelas vazias. Ai, quem é mãe sabe, né? Quem é mãe sabe. O quê? Que é isso, quer passar por isso. Sei que muitas mães passam por isso hoje. Muitas. Que é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? A fome. Doía, filha. Se levantar de manhã, não tem um café da manhã para dar às crianças. Mas hoje, graças a Deus, essa história mudou. O ponto de virada para ela e para outras centenas de famílias carentes de Betim foi o Banco de Alimentos da cidade. É muito bom. Esse lugar aqui representa tudo, a esperança, né? Muito ajuda. Como para mim, como para muitas outras famílias que estão aqui. Hoje a gente tem as empresas, né, parceiras aqui do município, que fazem a doação, né, direcionada para o Banco de Alimentos, rede de supermercados, sacolões. Temos algumas ajudas também do SEASA, né, que vem. O Banco de Alimentos atende mais de 2.000 famílias por mês, que saem daqui levando kits como esse, que matam a fome de muita gente. Esse aqui é um banco onde os colaboradores depositam empatia, esperança, solidariedade, para que os clientes possam sacar cidadania. E hoje os depósitos também renderam alegria. A festa foi para mulheres como a Raquel, mães que enfrentam batalhas diárias para sustentar os filhos. Muitas mulheres, às vezes, eu acho que já estão até esquecidas que são mulheres, sabia? Só que esse dia que traz a gente novas lembranças, novas esperanças, novas conquistas. Elas ganharam presentes, fotos, foram tratadas como rainhas. Nada mais merecido. Moradores afetados pela cheia do Rio Acre no mês passado receberam hoje uma ajuda da Caritas Brasileira. 190 cartões multipropósito foram entregues às famílias afetadas pela cheia do Rio Acre, no valor de R$ 980 cada, podendo ser utilizados para a compra de alimentos e produtos de higiene e limpeza, além de pagamento de despesas como moradia e transporte. A distribuição dos cartões multipropósito acontece durante 4 dias na capital Rio Branco e nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia. O projeto é executado pela Caritas do Brasil. As atividades tiveram início no dia 10 de abril, com cadastramento de famílias afetadas aqui na capital Rio Branco. Mais de 32.000 pessoas foram afetadas pela cheia do Rio Acre. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. Começou hoje no Recife o Festival Nacional da Seresta. A Camila Torres conta pra gente quem se apresenta por lá. A promessa é de muito romantismo. Olá, pessoal! São 3 noites de muito romantismo no bairro do Recife. Começando hoje, a 27ª edição do Festival Nacional da Seresta para os apaixonados pelas músicas que embalam os casais. São 4 shows hoje, 4 amanhã, mais 4 no sábado e todos eles de graça. Altemar Dutra, Biafra, Giliardi, Adilson Ramos estão entre os artistas que sobem ao palco. E essa também é uma oportunidade
possibilidade de gerar renda para as famílias que trabalham nas barracas de comida e bebida. O evento deve atrair muitos turistas, já que a programação é num dos lugares mais visitados do Recife, pertinho do Marco Zero. Voltamos ao estúdio. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.